Nós estamos na Semana da Consulta Popular, quando os gaúchos definem o que deve ser prioridade no orçamento de 2018. Este ano, com uma série de mudanças que a gente vai entender no programa desta semana. A gente recebe aqui no Estúdio 4 o coordenador regional da Funcional 9 da Consulta Popular, Zílio Rogia, a presidente do Cored da Produção, Munira Awad, e o presidente do Cored do Botucaraí, Idionei Oliveira Vieira. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que essa semana vai ser uma semana movimentada para os Coreds e para a regional, para todo o estado, enfim, não é? Em função da votação das prioridades. Vou começar com o Zílio para perguntar para ele, essa Funcional 9, ela envolve outros Coreds além da Produção e do Botucaraí? Exato. Aqui nós temos com a parceria de dois presidentes de Cored, né, o Idionei e a professora Munira, da Produção e do Botucaraí, e nós temos também que a gente abrange o Nordeste, que é lá em Sananduva, as reuniões foram feitas lá, e também o Norte, que é em Erechim, o Codemal Médio Alto Uruguai, que é em Frederico Westphalen, e o Cored Rio da Várzea, que é em Palmeira das Missões, e evidentemente que os municípios ao redor dessas regiões. São quantos municípios? 130 municípios. 130 municípios. Para esses 130 municípios, quanto está destinado para a consulta popular? Em mais de 12 milhões de reais. Mais de 12 milhões. E aumentou em relação ao ano passado? Aumentou consideravelmente em todos os Coreds. Alguns teve até uma porcentagem de 80% a mais, né, que isso foi uma reivindicação antiga que era dos presidentes do Cored, no fórum dos Cored é discutido isso, para que os recursos viessem a mais, fosse destinado a mais, na questão das desigualdades regionais. E foi uma conquista dos Cored, junto com o governo aí, que esse ano se teve, então, um aumento significativo para as regiões mais carentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a consulta desse ano ela teve uma série de alterações, de mudanças. E uma delas talvez seja essa mesma, que os projetos eles estão focados mais na questão de resolver o problema da desigualdade social. Quais são as outras mudanças que foram implementadas na consulta deste ano? É a primeira vez que, na verdade, é a população que diz no que quer votar, através do Plano Estratégico de Desenvolvimento, que foi uma parceria do governo com os Cored, que os Cored, está aqui dois presidentes, que fizeram um trabalho excepcional aí, trabalhando e fazendo reuniões em todos os municípios, buscando aquilo que era necessidade nos municípios e automaticamente para a região de cada Cored. Então, isso é um avanço significativo que teve nesse Plano Estratégico de Desenvolvimento que foi melhorado em cima de um estudo que já se tinha anteriormente. Munira, para você que está aí à frente do Cored da Produção, o que mudou de forma estratégica dentro da consulta deste ano? Que você considera essencial e importante essa mudança? A mudança, na verdade, é um projeto que é uma demanda, uma proposta que há muito tempo a gente tem no fórum, de que o processo fosse de uma forma endógena, né? De que realmente a população pudesse dizer o que de fato necessita no seu município e na sua região. E para isso, então, aconteceu, como o Zílio acabou de relatar, nós fizemos todo um trabalho com técnicos de todos os Coreds, e nós fizemos aqui, e tivemos a parceria aqui da Universidade de Passo Fundo, para desenvolver esse planejamento estratégico, e de lá se extraiu, se sistematizou para uma matriz que a gente trabalhou, né, matriz fofa, os projetos que a comunidade entendia que eram mais importantes. Cabe aqui, talvez, ressaltar um pouco que esse livro que nós daqui a pouco vamos estar lançando, ele retrata, na verdade, os projetos de cada Cored. Esse planejamento estratégico, ele se materializa num livro, Ele se materializa num livro. Uhum. Ele se materializa num livro que é uma publicação que a gente entende que os gestores públicos poderão se utilizar nos próximos 15 anos no mar. Porque nós temos... É a longo prazo. É um longo prazo, né? E daí, essa consulta popular, os projetos que estão postos ali são projetos que as secretarias entenderam que são projetos de curto prazo que poderão ser, então, capitaneados por algumas secretarias, como SDR, como Segurança, são projetos que podem vir o retorno mais rápido, né, para a comunidade. Tá, é importante até explicar isso, porque a consulta popular há uma mobilização um pouco antes para a votação das prioridades, mas esse planejamento, então, ele foi elaborado com muito mais antecedência. Desde quando está sendo elaborado ou até ele ser concluído? Desde quando? O convênio do Estado com o Fórum dos Coreds aconteceu em novembro de 2015.
Nós trabalhamos, então, a partir de janeiro de 2016 já. O período foi em torno de 9 a 10 meses de planejamento. Nós temos a convicção de que talvez esse foi um espaço curto ainda, né? Para que a gente pudesse trabalhar e efetivar, na verdade, o que todos os formadores de opinião e a sociedade necessita. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho bem importante para os conselhos, porque ele retrata, na verdade, um pouco mais efetivo o que a população deseja, né? Então, ele muda, a Consulta Popular mudou a partir desse ano. E o que mais mudou, e que acho que é o mais importante nós ressaltar agora, Zomara, é de que ele passa a ter um olhar regional. Os projetos não são mais projetos e daí há uma dificuldade, às vezes, da gente passar isso para as comunidades, de que o projeto, quando você enxerga, olha, visualiza um projeto que, a partir das 7 horas, né, ele começa a ter esse movimento em todos os conselhos, em todos os colégios pela Consulta Popular, ele não é mais para o município. Quando você vota uma demanda, de Passo Fundo, por exemplo, ou de Soledade. Ele tem que ser um projeto, por exemplo, Passo Fundo ele tem que olhar os seus municípios lindeiros, né? E o que vem, favorece a Passo Fundo, mas que também pode favorecer a região. E isso é cultural, não é de hoje, não é com essa consulta que a gente vai conseguir fazer com que se efetive isso. E te confesso, assim, ó, é a melhor forma. Nós vamos ver se será a melhor forma quando terminar a votação. Vamos experimentar. E, Dionei, você também considera que essa mudança na forma de olhar os projetos e fazer também um planejamento estratégico é importante para os Coredes? Sem dúvida, né, Zomara? O que acontece aqui? Nós tivemos no governo passado ainda um programa de combate às desigualdades regionais. E foi um programa que movimentou muito a nossa região, mas não trouxe nada de efetivo. Porque as questões governamentais, muitas vezes, elas fazem isso. Elas movimentam a população, elas movimentam as lideranças locais, mas a efetividade não acontece. E quando a gente começa a discutir a mudança da matriz distributiva dos valores da consulta popular, começa a ter um novo olhar, porque pelo menos é um recurso que os Coredes ou as regiões, elas possam gerir, elas possam dizer o que ele vai efetivamente influir no desenvolvimento local e no desenvolvimento regional. Então, nós viemos de uma discussão do programa do combate às desigualdades regionais e viemos à discussão do planejamento estratégico. Olha, quando você consegue planejar, quando você consegue olhar as questões futuras, você consegue definir melhor o investimento do governo do Estado. Apesar do recurso ser pouco, o recurso ainda ele é bem aquém daquilo que as nossas regiões precisam, mas o olhar de planejamento, o olhar de pensar o desenvolvimento regional, ele acaba ganhando muito neste momento, nessa oportunidade. Ele é um exercício permanente para as lideranças das comunidades, né? E aí deveria ser. O que acontece? A gente olha muito o da gente, né? O interesse da gente. Então, nós temos aí vários interesses muito localizados. Então, esse é um caminho que nós vamos ter que trilhar. A partir do momento em que nós fizemos um planejamento, temos um plano de desenvolvimento, em que as comunidades tiveram a oportunidade de indicar o que elas desejam, agora nós precisamos colocar isso em efetividade. Esse ano, por exemplo, na nossa região, nós ainda não conseguimos fazer um debate daquilo que foi posto no plano para a execução. Ou seja, nós tomamos um caminho assim de primeiro pensar. Olha, vamos pensar que são essas e essas estratégias necessárias para o desenvolvimento. E a partir de agora, que é o desafio que a gente tem, é de fazer com que aquilo que foi posto no planejamento, ele possa ser efetivado. A consulta popular é apenas um elemento, é um caminho que pode ser feito para fazer a execução desses projetos. Ela ainda está muito distante, né, de atender às necessidades. Agora, a Mandira colocou uma situação que eu acho que ela é importante ser levada em consideração, que é difícil para os Coredes fazerem com
que a comunidade entenda como é que é esse processo, porque a consulta popular ela é aquela coisa de votar só naquela, eu quero mais segurança para a cidade, mas agora a coisa ficou mais complexa. Como é que o governo fez, Zílio, para tentar mostrar essa mudança para a população? Não há um temor aí de que haja pouca adesão à votação dessa semana? Eu acho que não, eu acho que o professor Dionei tem relatado uma questão que se inicia, a própria professora Monira, que se inicia um diferencial esse ano. E ainda, como o professor Dionei disse, não está dentro da cabeça das lideranças, muitas vezes, de que um projeto regional, vou só citar 2 exemplos aqui, se tu pegar o Cored do Nordeste, eles, entre as lideranças política, entidades e instituições, trabalharam para que estão trabalhando, e espero que a semana na consulta popular, eles estão esperando, que seja, em primeiro lugar, uma usina asfáltica para que atenda todos os municípios do Cored Nordeste. Uma espécie de consórcio. Então, foi uma unificação dos municípios em prol daquela ideia que vai ter um desenvolvimento regional lá, onde eles vão economizar um monte dos municípios em cima daquela tapa-buraco, por exemplo, ou alguns pequenos asfalto que vão fazer nas pequenas ruas daqueles municípios. Um outro exemplo, o Codemar, pegar 2 extremos aqui, o Codemar, o Médio e o Alto Uruguai. Trabalhar em cima da oncologia. Então, vou colocar 60% do valor para que se tenha oncologia UTI lá em Frederico Westphalen, onde o nosso pessoal tem que vir para Erechim, né, que é o Cored aqui do Norte. Então, as lideranças, as instituições e as entidades lá desses 2 Cored, estou citando 2 exemplos, porque os outros 2 presidentes estão aqui, né, falam todos os 2, mas eles podem colocar a situação deles. Como eles disseram, está amadurecendo essa ideia e começou esse ano, né, de que nós tenhamos projetos regionais. Evidentemente, o recurso é escasso, como os professores disseram, mas se começa algumas coisas nesse sentido, e aí eu acredito que vai despertar nas lideranças de buscar recursos junto à bancada gaúcha, de um recurso maior para aquelas demandas maiores, que a bancada gaúcha tem um recurso grande, e também até a nível internacional de buscar algum recurso e fazer com que o desenvolvimento regional aconteça em cima do Plano Estratégico de Desenvolvimento, do qual os Cored, junto com os municípios, desenvolveram. Eu acredito muito nisso. Nesse caso das prioridades, os Coreds é que definem quanto vai para cada prioridade? Os Coreds que definem reuniões lá com os municípios da sua Você falou que região. No Nordeste eles definiram que 60% vai para a aquisição da usina, é isso? No Cored Médio Alto Uruguai, 60%. Aqui acho que ficou, não sei, 50%, acho. 50% para a usina asfáltica. Porque essa é a prioridade. Mas aí cabe os Coreds, o papel do Cored é mobilizar, então, né? Mobilizar e ouvir lá os municípios lá para que eles entrem num consenso de que aquilo é fundamental para a região. Na verdade, Zumara, na verdade, o que acontece é que todo esse... o senhor Dionei falava já, porque o que tem que ser entendido dos Cored, né, ou dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento? A Consulta Popular é um dos braços, é uma das ações. O Cored é um grande articulador, né, para o desenvolvimento regional. Mas o Conselho ele precisa estar atento a todos os movimentos que se faz para que ocorra, de fato, esse desenvolvimento. Quando você fala desenvolvimento, você está olhando para o município, você está olhando para a qualidade de vida do cidadão do município. Esse é o nosso grande foco, é entender como que o município se desenvolve e como que a região se desenvolve. Para que aconteça essa definição do que vai para a cédula, por exemplo, vamos voltar exclusivamente à consulta popular desse ano e de todos os outros anos anteriores, a gente tem que fazer uma assembleia. A gente inicia o processo da consulta por uma assembleia regional ordinária, que a gente chama, que é onde o governo vem e apresenta todos os movimentos do governo e os conselhos apresentam, né, quais são as ações que a gente vai desenvolver. Depois, a definição desse percentual, por exemplo, o Cored de Produção, numa Assembleia Regional Ampliada, que acontece em todos os Coreds também, definiu por 50% de cada projeto eleito. Nós definimos que está indo para a cédula, já está na cédula 6 projetos, os 2 projetos mais votados desses 6 receberão 50% do valor. O nosso valor, por exemplo, que para nós é pequeno, é um valor de 1.845.000 para o Cored de Produção. Mas eu quero pegar um gancho do Zílio, quando o Zílio diz que a gente pode ter projetos que tenha dentro desses projetos que a gente caminhou para o planejamento estratégico. A gente tem recursos que agora esses foram para a consulta popular, outros recursos da União e outros recursos que a gente estimou nos projetos. Como é que foi feito esse projeto, Zumar? O planejamento estratégico, quando foi encaminhado os projetos, ele tem lá os seus objetivos, a justificativa e o governo e o
o esboço do projeto lá, a estimativa de custos. Lá a gente tem uma estimativa de quanto custaria determinada ação, né? E a gente encaminhou, então, para o governo. Por conta disso, então, as secretarias enxergaram os seus projetos e liberaram alguns projetos para que fosse para essa consulta. Particularmente eu, do Colégio de Produção, por exemplo, tem alguns projetos ali que eu acho que não era agora que tinha que estar ali, mas estavam. Bom, a gente vai especificar agora os projetos de cada um dos Coredes que estão representados aqui, mas depois do intervalo. A gente volta em seguida. A consulta popular na pauta do Estúdio 4 desta semana. Um outro ponto que eu acho que tem que ficar bem esclarecido é, como o Zílio falou, olha, teve um Cored que definiu que 60% do recurso vai para a usina de asfalto, 50% vai para o serviço de oncologia. Mas isso se os projetos forem os mais votados, né, Edionei? Exato. Até complementando o que os colegas estavam colocando aqui, o Cored, ele faz a mediação, ele não faz a indução de voto. E o sistema ele é todo protegido por regimento, por legislação, de forma que cada projeto ele tem que alcançar o número X de voto, ele tem que ultrapassar a cláusula de barreira. Um exemplo, o município ele tem um número X de habitantes, no nosso Cored, por exemplo, o índice é 6%, ele tem que fazer 6% dos eleitores daquele município. Isso foi uma mudança desse ano também, né? Já do ano passado. Do ano passado também já vem era do assim. ano passado. E até nós brigamos bastante para que o índice fosse um pouco menor, eles queriam um índice mais alto, mas ainda é uma preparação. Então, é 6% dos eleitores do município e 1,5% de votos naquele projeto. Então, não basta eu chegar lá e dizer, não, eu quero 70% do recurso num projeto de formação de professores, capacitação de professores. Eu não consigo fazer a indução de voto, porque o voto tem que atingir esses patamares e ultrapassar a cláusula de barreira. Na região do Botucaraí aconteceu isso, 70% para conservação de estradas em função das chuvas lá do mês de maio e junho. Sim. Então precisa muito de infraestrutura. Então a discussão era de que teria que ter mais infraestrutura nas estradas vicinais em função da produção agrícola. E 15% para segunda e terceira demanda. Por mais que as estradas, por exemplo, há uma mobilização maior, você tem o pessoal da saúde, que também está mobilizado, você tem o pessoal da educação, que também está mobilizado em função das escolas. Então, em nenhum momento a gente consegue dizer assim, não, tal ou tal demanda vai ganhar. Claro que quando entra uma organização dos municípios, e com nós foi muito interessante isso, os municípios se organizaram dizendo, olha, a prioridade, a necessidade para a nossa região é essa. Então, eles vão fazer uma mobilização, mas não que outras camadas da sociedade, outros segmentos não possam fazer. Então, por isso que tem que ficar bem claro aqui, de que o Cored não faz indução de voto, não é aqui na produção o que a Munira quer que vença. Não, vai vencer quem fazer mais votos. Pois é, e como é que faz essa mobilização da sociedade para votar? O segmento, né, Zumar? Eu acho que aí é interessante. Quando há um segmento e quando ele tem interesse, e nós assistimos isso, nós tivemos uma época que nós não tínhamos uma infraestrutura do Corpo de Bombeiros. Então, houve uma mobilização da sociedade para que isso acontecesse. O próprio Corpo de Bombeiros fazia, quando a votação ainda era presencial, eles se mobilizavam no dia da votação para que a população votasse na prioridade deles. Então, cada segmento faz o seu movimento e a sua época. O ano passado, a gente teve um movimento muito forte dos hospitais regionais, Soledade, Espumoso. Esse ano, a gente está sentindo essa questão dos próprios municípios. A segurança pública, na região do Botucaraí, o delegado Jader, ele abriu mão da segurança pública, estar na consulta este ano, e não tem nenhuma demanda em função de apoio a essa solicitação dos municípios. Das estradas. Então há uma mobilização. Agora, isso não garante
a votação. Até porque a mudança deste ano, e aí ela é significativa, é um voto apenas. Nós tínhamos eleições passadas da consulta em que votavam até 4 projetos. Então você fazia um acordo, Passo Fundo fazia um acordo com o Carazinho, e o Carazinho votava nos projetos de Passo Fundo e Passo Fundo votava nos projetos de Carazinho. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente. Campos Borges, e você conhece Campos Borges, um município pequeno, deve ter 5, 6 mil habitantes, não sei se tem tudo isso, fez um acordo com o Espumoso. Espumoso votou mais de 3.500 votos num projeto de Campos Borges. Campos Borges, numa consulta, ficou com 2 milhões e tantos mil reais à época. Por causa desse acordo, projeto. que agora não pode mais. Agora não pode mais. É importante dizer isso. Agora, Passo Fundo, quais são as prioridades do Cored da produção que tem sede em Passo Fundo? Bom, na verdade, as prioridades, elas, volto a dizer, né, são regionais. Nós fizemos aqui uma assembleia em Passo Fundo. São 21 municípios, São 21 né? municípios do Cored de Produção, né? Um dos projetos aqui na Assembleia de Passo Fundo que ficou, e na verdade são 17 municípios que nas assembleias municipais elas optaram por estar na cédula, por exemplo, dentro da Secretaria de Segurança Pública, o vídeo monitoramento. Né? Então, a questão da segurança é mais forte na nossa, mais na forte região na da nossa produção. região. E Passo Fundo também teve outros demandas, enfim, mas a gente tem percebido, e aí bem o que o professor Dionei está falando, de que nós somos, na verdade, nós motivamos todo o processo, né? E cabe aqui ressaltar de que quem faz a consulta popular acontecer nos municípios não é a diretoria dos Coreds, é os presidentes de comudes. São os conselhos municipais de desenvolvimento que trabalham com a sua diretoria, né, e com uma coordenação que normalmente tem uma coordenação municipal, como também tem uma coordenação regional para cada Cored, para que ajude a fiscalizar o momento das votações, o momento do que acontece, né? Nesses 3 dias agora, Os 1, 2 e 3. comudes são os conselhos municipais. São esses conselhos que trabalham nos municípios para acontecer as assembleias municipais, e também são eles que chamam a comunidade para vir para dentro da assembleia e enxergar o que é melhor para o seu município. O que muda esse ano realmente foi de que a gente ia para os municípios, nós participamos dos 21 municípios, a gente foi e fez as assembleias municipais, é que as pessoas que vêm também têm uma certa dificuldade de entender que ela tem que olhar para um projeto e enxergar que não é só para dar vica na barra, ou que não é só para casca, né? É que ele tem que ter todo esse envolvimento regional. Mas a segurança daí, e nos 17 municípios, entendeu que o vídeo monitoramento seria um dos importantes. Mas não temos a segurança, e não é essa a intenção, porque eu acho que o eleitor ele tem que enxergar o que está na cédula e enxergar o que pode ser, o que ele gostaria que melhorasse no seu município. Vamos tentar fazer uma conta aqui, Monira. O Cored da produção tem cerca de 1.800.000, é isso? Destinados, não é? Definiu que 50% vai para a primeira mais votada e 50% para a segunda prioridade mais votada. Digamos que o vídeo monitoramento vença na votação e receba 50%. Esse vídeo monitoramento ele vai ser instalado em todos os 21 municípios? Esse recurso é suficiente para instalar esse vídeo monitoramento? Não, na verdade... Você tem essa projeção? Ontem fizeram essa pergunta, na verdade, Zumara. O que se pensou? Quando nós fizemos esse projeto, é bom que a comunidade entenda isso. Quando a gente fez esse projeto de vídeo monitoramento, a gente pensou numa central. A central tem um modelo, nós tivemos o modelo da Central Olho Vivo de Marau, né, que é uma central importante que tem lá, e outras centrais que a gente conheceu no Paraná, por exemplo. A gente fez uma pesquisa. Bom, a gente quer criar centrais. Nós no projeto a gente entendeu que nós poderíamos ter uma central de monitoramento em Carazinho, uma em Passo Fundo e uma em Casca. Essa central, num triângulo, ela absorveria os municípios lindeiros. É evidente que nós começamos um processo que não pode ser só para a consulta. Esse recurso que está vindo para a consulta é para comprar a aquisição de câmeras onde não tem câmeras, mas essa discussão de como nós vamos fazer com esse recurso, que vai dar na ordem de 700 e poucos mil se todos os municípios, a gente sabe que não é todos os municípios que querem também, de 21 a gente enxerga um horizonte de 17, 18, tem outros municípios que querem outras demandas, né?
Vai depender muito da votação do município. Depois disso, o que mudou nessa consulta, em função dessa atualização do planejamento estratégico, que a gente dá o nome de PED, o que mudou no PED? Mudou de que, a partir desse ano, as secretarias vão enviar técnicos para, junto com os COREDs e com os municípios, definir como esse projeto, seja do vídeo de monitoramento, vai ser executado. Vai ser executado. Né? Então, ele muda. Agora, no mês de agosto, depois da votação, os técnicos vêm para dentro dos conselhos para identificar, bom, houve a votação do vídeo de monitoramento na produção, né? Como é que vai ser feito isso? Esse recurso, ele vai para os 3 municípios para construir uma central, ou ele vai primeiro vai ser colocado câmaras dos municípios? Eu, tecnicamente, não sei dizer isso. Quem tem que dizer são a segurança. Né? Como é que vai ser desenvolvido? Mas é evidente que é um começo. E daí cabe ao gestor público, ao Poder Legislativo, ao Conselho de Desenvolvimento e todas as lideranças buscarem uma forma de execução dessa central. Porque a gente sabe que a central de Marau, ela teve já um custo de 1,5 milhão, 2 milhões. Sim, só uma né? central. Só uma central. Né? E é claro que você vai pensar na Câmara, a Câmara é um custo barato, mas não é só a Câmara. Né? Esse software que foi comprado em Marau é um software de Israel. Né? Então tem um custo, mas é o começo. E a gente tem que começar por algum lugar. Bom, Zílio, eu percebi aqui que as prioridades das regiões elas são bem diversas, não é? Elas não focam só num segmento. Você, por exemplo, citou 2 casos, um saúde, outro infraestrutura, aqui Botucaraí também infraestrutura e a produção segurança pública. É assim mesmo na sua região funcional 9? É assim mesmo. O Rio da Várzea, por exemplo, o Zumara ficou com a agricultura. Primeiro lugar lá, dividiu 40, 25, 35, então... Considera muito a realidade de cada Mas é isso que eles disseram. Entre as lideranças, as instituições, as entidades na reunião escolheram e esperam que seja votada aquela demanda. Mas dentre as 6, o eleitor pode dizer, não, eu vou querer tal e ser outra. Né? Então, ele tem direito a um voto só, a escolha de uma demanda só. Então, isso vai depender, né? As lideranças que estão ali na Assembleia naquele dia da reunião para definir o que vai para a cédula, priorizam tal coisa, mas evidentemente que nesses dias de votação, nesta semana, vai ser definido o verdadeiro projeto escolhido. É importante, Zumara, deixar bem claro para a sociedade, para a comunidade, de que não basta só votar. Nós temos um percentual, como o professor Dionei falou. No nosso caso, por exemplo, Passo Fundo. Passo Fundo tem, por ser uma população maior, né, é 4% do número de eleitores. Nós não estamos falando em habitantes, nós estamos falando de eleitores. É 4% dos eleitores de Passo Fundo, então vai dar na ordem de 2.500 pessoas, quase 3.000 votos aqui. E depois, primeiro critério. Bom, atingimos o primeiro critério de número de eleitores Sim. votando. No segundo critério, para poder receber o recurso, é 1,5% do percentual de eleitores que votaram no projeto. Então, é toda uma regra, a criteriosa, a resolução, ela é criteriosa. Essa nesse regra aspecto. não dificulta a vinda de recursos para o que se quer mesmo? É relativo. Sabe que eu discuti muito Porque ela. é bem também. burocrática, né? Eu discuti muito ela e foi uma discussão bem pesada quando ela foi implantada para diminuir os índices. Mas qual é a alegação deles? É que os municípios faziam, em muitos lugares, rateio de recursos. Então, por exemplo, definia aqui lá o prefeito, né, um grupo de prefeitos lá, ou a equipe do CORED definia que vamos fazer recuperação de estradas. Então, pegamos 1 milhão e damos 100 mil reais para cada um em 10 municípios e está feita a votação. Ou seja, tinha alguns lugares que não saíam mais a consulta, ela perdeu o sentido de ser consulta popular. E então foi necessário, a gente foi convencido, né, de que precisava isso... De critérios mais rigorosos. Para que as pessoas tivessem a percepção de que, se não houver participação, não recebe recurso. E é um sentido, se você tem um processo que ele é único no Brasil, ele foi premiado pela ONU, tá, como um case de sucesso
na efetivação de orçamento público, você não pode fazer de conta que você faz a consulta. Em algum momento se fez isso, que era o rateio de recursos. Então, isso que a gente está dizendo, por mais que os prefeitos queiram, ou por mais que a saúde queira, se eles não tiverem voto, eles podem não levar. O respaldo da população. A gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. Consulta popular é o tema do Estúdio 4 dessa semana e com a gente aqui no estúdio está o coordenador regional da Funcional 9 da Consulta Popular, Zílio Roja, a presidente do Cored da Produção, Munir Awad, e o presidente do Cored do Botucaraí, Idionei Oliveira Vieira. Bom, eu acho que a gente tem que também falar sobre projetos que foram votados nas consultas anteriores e se o governo realmente cumpriu o seu papel de fazer a entrega desse recurso que foi definido. O governo está zerado nisso, Zílio? Qual é o percentual aí de pagamento dos projetos? Olha, o governo Sartori tem uma política diferenciada. Ele prefere perder um eleitor muitas vezes, mas falar a verdade. Isso são testemunhas aqui os presidentes de Cored. Baixou o valor da consulta popular, mas está pagando rigorosamente em dia a partir de 2015, do ano que assumiu. Então, agora os projetos que foram elaborados até 31 de março, né, professores, estão vindo os convênios para os municípios assinarem, para serem pagos todos eles agora até dia 15 de agosto é a meta de ser pago. De saúde foi pago há 3 meses. No ano passado foi quitado de 2015, de 2016 e agora de 2016 está sendo quitado agora os outros programas aí também de agricultura, enfim, outra infraestrutura dos municípios. A média é levar quanto tempo para quitar os projetos? É agora até 15 de agosto do ano passado, por exemplo, até 15 de agosto para pagar. O ano que vem o período se fica mais curto por causa do período eleitoral. Pois é, então, porque o que é definido num ano, ele é pago imediatamente no outro ano? Não, né? Não, até dia 15 de agosto. Ele leva 2 anos, às vezes, para vir o recurso da consulta, é isso? Eu estou enganada? Você tem algumas questões aí. Nós temos um passivo já de alguns milhões de reais e ele é considerável. Nós tivemos o primeiro ano do governo Sartori, acho que foi a consulta 2014, né, Munir, que não foi paga, foi votada no final do governo Tarso, início do governo Sartori. Aquele ano nós não tivemos, acho que foi 2015, teve um ano que 14 e 15 nós não recebemos. Não receberam ainda. Ainda não, então isso é um passivo que ele se constitui. Nós temos uma discussão muito grande no governo do Estado nessa questão dos passivos, porque quando há recurso votado pela população, nós temos o entendimento de que ele é um recurso em separado, e aí há setores do governo, e aí não é a Secretaria de Planejamento, pedir licença para o Zílio agora, tá, Zílio? Mas não é a Secretaria de Planejamento, às vezes é a própria Secretaria de Execução que eles fazem algumas interpretações lá que nos contrariam. Então, há alguns passivos, sim, em todo o processo. Do governo Tarso, dos governos anteriores ainda, e o governo Sartori, ele vem com esse discurso de que diminuiu a votação, ano passado foi 50 milhões, esse ano foi 60, esse ano para 2018, a execução seria 50 milhões. Então, e há alguns problemas também dos municípios que não encaminham os seus projetos. Pois é, porque não basta só votar, não é? Vamos pegar o exemplo do vídeo monitoramento. Aprovado, então, a prioridade do vídeo monitoramento. Mas daí... É essa a diferença. Essa é a diferença agora, Zumar, que a gente espera, né? Porque, de fato, aconteceu muito isso, de que muitos municípios não conseguiram encaminhar seus projetos por falta de questões técnicas no município de não conseguir elaborar o projeto. E aí perde o recurso. E nós já tivemos, nós, a produção, já tivemos projetos que a gente perdeu o recurso
em função de que não tinham pessoas com condições técnicas para preparar o projeto. E quem elabora o projeto? Normalmente são as secretarias. As prefeituras. Por exemplo, prefeituras, Secretaria de Obras, a Secretaria, de Educação não é a Secretaria de Educação, mas sim é um projeto com o Governo do Estado. Mas o que cabe aqui ressaltar é que, por isso que eu falei a respeito do vídeo monitoramento, que é importante, ou seja, das estradas vicinais, ou seja, das... a gente está pegando só um exemplo. Exemplo. Os secretarias, agora, nesse ano, a partir do PED, vêm os técnicos ajudar. E, por exemplo, na área da agricultura... Do Governo do Estado. Do Governo do Estado. Sempre é o Governo do Estado. É a Secretaria do Governo com as secretarias dos municípios e com o Conselho. O que também cabe aqui ressaltar a importância que sempre teve nos municípios, pelo menos no nosso município aqui do Cored, é a Emater. A Emater também sempre ajudou a construir, a elaborar os projetos na área da agricultura familiar, né? Então, quando a Emater entra para trabalhar junto, por exemplo, por isso que a gente tem a SDR, é uma secretaria que sempre tem muitos projetos demandados e sempre tem, de uma certa forma, na sua grande maioria, cumprido, né, em relação aos seus pagamentos, seja nesse governo ou em governos anteriores. Porque tem o aporte da Emater no município, e a Emater subsidia muito com questões técnicas, né? Tá, mas é importante, então, Dionei, por favor. Existe uma coisa aqui que é importante a gente deixar claro para a população, que às vezes entra muito um discurso do descrédito. E muitos colegas teus, Mara, da imprensa, quando a gente vai falar, dizem, mas adianta votar? O governo Eu ia te perguntar isso agora, Dionei. O governo paga, o governo está pagando. Na verdade, quando o projeto ele é apresentado no tempo certo, na época certa, nós temos o pagamento da consulta. Nós temos algumas coisas que ficam para trás em função das questões técnicas, mas na média, eu vou pegar aqui para você Tio Hugo. Tio Hugo tem 100% dos projetos apresentados por eles, exceto essa que não foi paga em 2014 e 15, que tem essa as demanda. Demais 100% ele tem pago. Nicolau Vergueiro. Então, são municípios assim, que são bem responsáveis na hora de apresentação do projeto. Então, é importante a população saber, vale a pena votar na consulta popular? Vale. Eu posso dizer para vocês que vale. Muitas coisas que os municípios têm recebido em termos de segurança, de infraestrutura, de saúde, na área da agricultura familiar, que é uma das secretarias que mais funciona a SDR, ela tem cumprido os pagamentos. Então, é importante nós enfatizar isso, porque entra muito a questão do descrédito. Então, o próprio descrédito, quando você dá a notícia, se você não deixa isso claro, as pessoas não querem participar. Agora, me parece que o engajamento de prefeituras e de conselhos municipais, ele é fundamental para que tudo isso, para que essa engrenagem toda ela funcione. Com certeza. Na verdade, não adianta uma coisa funcionar e outra não, que não... Não adianta. Então, é importante, a gente tem sempre falado muito e a gente faz reuniões mensais com os presidentes de conselhos e eles fazem muito isso, eles trabalham muito em cima disso. Mas eu quero pegar um pouquinho do gancho do professor Dionei para dizer de que o empoderamento dessa consulta popular, a consulta popular é uma lei estadual. Ela já recebeu prêmios, ela é premiada, ela não tem na América Latina. É um programa de Estado, né? É um programa de Estado e não é um programa de governo. E o que eu gostaria também de dizer é de que, qual é a importância de se votar? Na verdade, cada um de nós aqui, Zumar, somos responsáveis. Responsáveis porque não dá para depender só o governo, né? Ou só o Estado, ou só o município. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E quando eu enxergo a consulta popular, e quando eu entrei dentro do Cored, há alguns anos atrás, aliás, desde sempre a gente olha ele, porque ele também está dentro da universidade, e sempre participa de alguma forma ou de outra, é a importância do cidadão votar. Porque se eu não voto, eu não estou me comprometendo. Se eu voto, eu estou me comprometendo com aquilo que eu quero para melhorar. Mesmo que a sua prioridade não seja vencedora. Mas o papel do cidadão de participar desse processo. Mas o mais importante é que esse recurso de 60 milhões, ele não é o recurso dos nossos impostos. É o que está voltando para nós. Não é o recurso do governo A, B, C e D, do governo de 30 anos ou do governo atual. É um recurso
que o governo destina, e eu sempre tenho dito no fórum, da importância de estabelecer um percentual maior dentro da lei da consulta popular, para que não se fique todos os anos buscando esse valor. Então, é o recurso dos impostos, o imposto, o meu imposto, o seu imposto. A tua luta é por a definição de um percentual já dentro do orçamento. Que Como nós tem já a temos educação, como tem um a saúde. percentual, mas a gente precisa melhorar esse percentual. Mas exatamente isso, né? E um outro percentual que eu tenho discutido muito, Zumara, e que a gente vai criar, e eu sei que o Botucaraí também vai entrar nessa conosco, está conosco, é que a gente cria uma política pública para a segurança. Porque a educação tem um percentual, a saúde tem. E a segurança não tem nenhum percentual que garanta a ela um valor. Eu penso que nós temos que ter algo além. Nós temos que dividir a consulta em duas linhas. Uma linha de desenvolvimento econômico, geração de emprego, infraestrutura, e uma linha para atendimento às áreas de governo, que eu chamo áreas de governo, saúde, educação e segurança. Eu acho que esses projetos eles não podem competir entre si. Uma coisa é a função do Estado, é a obrigação do Estado, e o Estado tem que exercer a sua obrigação. Ele tem que ser responsável. E a outra é o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para a população. Voltando à questão da votação. Ora, Zumar, se eventualmente o Estado não paga um ou outro projeto, eu ainda assim devo votar e acreditar na consulta popular, porque eu vou ficar em crédito. Se é coisa que político não gosta de ouvir, é que ele te deve alguma coisa. Cobrança. Sabe? Então eu prefiro sempre dizer para a população, gente, votem, vamos colocar lá, gravar no orçamento um projeto orçamentário, 1.500.000 que seja para determinada área, e depois vamos cobrar os políticos. E de cada vez que ele vem na tua frente, ele mesmo te diz, olha, eu te devo, eu sei que o governo te deve. Então é preferível eu ter para receber do que eu não ter nada. Então, boa estratégia, professor. Que a população política. vote, né? Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do passivo, até para ajudar os professores. Até para saber se o governo vai pagar, não é? O de 2015 do governo Sartori foi pago 100% em 2016. Evidentemente, aqueles municípios que os professores presidentes têm apresentado agora que não apresentaram o projeto lá com as suas áreas técnicas. Sim. 2016 vai ser quitado até 15 de agosto 100%. Tem um passivo muito grande de prefeito, mesmo que do governo, mesmo que é um programa de Estado, mas o governo muitas vezes interfere politicamente e colocava lá 150 milhões, por exemplo, e pagou 40%, aproximadamente. Ficou aí um passivo de 60% que os Coredes estão brigando e tentando buscar esse passivo anterior. Mas agora o governo, o que foi votado em 2015 foi pago 100%, desde que os projetos fossem apresentados. 2016 vai ser pago 100% e 2017 vai ser pago 100%, inclusive num período mais curto, porque tem o período eleitoral no ano que vem. Esse é o que nós viemos trazer em nome do governo do Estado. Essa é a afirmativa e a palavra que a gente deixa aqui hoje e com certeza o governo vai cumprir. A gente tem uma boa informação aí. Falando de votação, como é que o eleitor, o cidadão gaúcho, pode fazer para votar nesses dias? Serão 3 dias de votação, como é que faz? Não tem mais urna física, né? É aplicativo. Você tem hoje a possibilidade de ter o aplicativo móvel. Seria a urna que nós tínhamos antigamente, que nós tínhamos a urna fixa ou a urna móvel, o aplicativo, o site pela internet, consultapopular.rs.gov.br, e existe também o celular por torpedo. Esse não, acho que o número é muito baixo de votação por torpedo. Na dúvida, sempre que o eleitor tiver, ele pode procurar o Comude do seu município ou ligar na prefeitura, que eles vão dar alguns pontos de votação. Nós, por exemplo, em Soledade temos alguns pontos, que é a prefeitura, a Secretaria de Saúde, provavelmente aqui em Passo Fundo, nos outros Coredes também. A produção também vai ter urna física? Teremos urnas em vários pontos da cidade, né, em todos os municípios. E também cabe ressaltar que, aí sim também, Zumar, é importante que o Poder Executivo esteja presente, porque os computadores, né, tem que estar na rede, né, na internet, enfim, tem que ter pontos de rede. E as prefeituras, os gestores e o Poder Legislativo, as câmaras de vereadores também estão colocando à disposição nas suas câmaras computadores, notebooks. Algumas prefeituras, inclusive, estão cedendo os celulares para poder sair para o interior para fazer a votação. Temos os tablets, que é pelo sistema offline, né? Os operadores receberam todos já, chamado de PIN e uma senha, que já estão aí trabalhando. Né? Vocês estão com uma boa expectativa, assim, rapidamente, estão com uma boa expectativa para essa consulta? Acreditamos que sim, Zumar, até porque
Os meios de comunicação estão dando uma ênfase muito grande e até no teu caso, né, Zumara, hoje a UPF TV abrindo espaço para nós estarmos aqui divulgando e todos os meios de comunicação estão engajados principalmente por essa questão do PED, do Plano Estratégico de Desenvolvimento, que estão achando que essa mudança vai fazer resultado para as regiões. A expectativa é muito grande porque realmente nós tivemos uma mudança, né? Até para nós. A expectativa nossa é realmente ver como é que vai funcionar esse novo modelo, né, do PED. E o que é importante a gente ressaltar é que o cidadão precisa votar, nós precisamos atingir os percentuais. Se nós não atingirmos os percentuais, o primeiro critério e o segundo critério, nós vamos perder esse recurso, né? E nós já perdemos muito recurso. Sim. Então está na hora de nós, Está na mão do eleitor. Do eleitor. Na nossa região eu sinto assim, uma mobilização bem grande, mas há algumas dificuldades pela mudança de prefeitos, as administrações que iniciaram agora. Essa é a nossa maior preocupação. Então nós fizemos um trabalho adicional de mobilização, de treinamento, de capacitação, de envolvimento, para que a gente conseguisse ter minimamente os mesmos índices do ano passado. Mas a única coisa que nos incomoda um pouquinho é os novos nas administrações. Bom, a UPF-TV vai estar dando o resultado, não é, dessa consulta popular, certamente. Queria agradecer a presença de todos vocês no programa Estúdio 4. O Estúdio 4 está encerrando, mas na próxima semana a gente conta com a sua audiência. Até lá.